Olá, pessoal. Final de ano chegando. É importante você ficar de olho no seu orçamento, né? O orçamento 2025 já começou. E a ideia é que eu, Marco França, sócio fundador da Aldas, e Natália, sócia da Aldas e minha grande protetora, vamos bater aqui um bate-bola com vocês, bem prático e pragmático, do que você deveria estar levando em consideração. Então eu vou fazer um pouco de bate-bola com ela, algumas perguntinhas, um bate-papo de 40 minutos mais ou menos. Não percam. Natália, quando deveríamos começar a discutir um orçamento, né, sempre do próximo ano, e quanto tempo tipicamente isso leva, né? E quantas pessoas são envolvidas, tipicamente? Qual é a sua opinião sobre isso? Olá, França, tudo bem? Tudo Olá. bem. Vamos lá. Quanto tempo, Natália? Quanto tempo? Bom, acredito que em média, se a gente estiver falando de empresas de middle market, que empresas que vão precisar de um pouco mais de detalhes do que empresas muito grandes, acho que deveria rolar em média de 60, 90 dias antes de encerrar o ano para a gente começar a discutir um bom orçamento para o ano seguinte. Envolvimento, acho que a gente tem que envolver todos os líderes de cada área, seja ele de vendas, né, seja ele de compras, seja os diretores de cada área, então os líderes de cada área que tem dentro da companhia, para que seja um orçamento realista, né? A gente precisa sentar e dentro desse tempo precisar levantar as informações confiáveis, né? Então acionar a contabilidade, acionar o financeiro, para que a gente possa ter um número confiável deste ano, então, nesse caso, por exemplo, 2024. E a gente deveria estar levantando aí dentro desses 60 dias essa numeração, essa base de informações, para que eu possa projetar de fato um orçamento de 2025 de uma forma efetiva, né, de uma forma pé no chão, né, realística, mas sim, envolver todo mundo dentro da companhia para que isso seja de uma forma bem produzida. E a gente também pode fazer uma brincadeira de cenário de orçamento e meta, né? Então a gente pode Sim, fazer um para a empresa, né? Ele fica mais no núcleo duro e ter um orçamento um pouco mais, digamos, desafiador, né? desafiador Com as para a metas do turma das metas do comercial, sim. comercial, né? Etc. Então acho que dá para fazer essa dualidade. Você pode ter um orçamento, mas você ter a meta também, né? Sim, efetivo. E falando em orçamento, França, o que, que você me diz sobre planejamento estratégico e orçamento? Eles andam juntos? A gente precisa ter essas coisas definidas para se constituir um orçamento de fato? Muito bom. O planejamento estratégico ele serve para. É tipo um própolis, né? Da unha encravada ao câncer. Então, assim, você deveria ter um planejamento estratégico, né, atualizado, né? Tipicamente um orçamento que vai olhar a curto e médio prazo, 2 a 5 anos. E você está conectando, né? Como você está chegando lá, porque eventualmente eu tenho impactos de demandas de CAPEX, né? De investimento do planejamento estratégico, que tem que estar entrando, né, sendo incorporado na minha peça orçamentária. Então, sim, você deveria ter essa conexão do orçamento com o planejamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o orçamento não é do financeiro, né? Nós somos financeiros, a Uhum. gente sofre essa dor, né? Não é assim, financeiro projeta um DRE. Não sei. Aquele DRE é crível, a turma de vendas vai chancelar, né? Porque aquilo, o DRE, o financeiro, é um resultado de uma operação, né? Então, o financeiro por si só não consegue fazer, como você já respondeu na primeira pergunta, e o planejamento é importante porque o planejamento define como você vai do ponto A para o B e, eventualmente, você vai ter implicações de custo e investimento para chegar no ponto B e, consequentemente, no seu DRE esperado. Então, realmente é importante conectar, né? E quando a gente fala do planejamento estratégico, linkando na sua primeira colocação, quando a gente fala das metas, como a gente aplica isso nas metas do nosso financeiro, do nosso comercial, de vendas? Veja, aí você vai ter um pouco como você quer apertar os diversos grupos do escritório, né? Você pode ter um aperto de buscar um ajuste de eficiência de custo para a turma financeira, ou uma redução de uma alavancagem, uma melhoria do giro. Aí na turma de vendas eu posso ter uma meta de margem. Então dá para você brincar um pouco com essas metas desdobradas, entendendo o orçamento base, né? Por exemplo, algumas ideias, né? Perfeito. Aí isso aí vai desdobrar para plano de bônus, PLR Uhum. departamento, né? Você Todo no pode. contexto do planejamento estratégico de forma Exato, estruturada. exato. Então, assim, no meu planejamento eu posso ter
um objetivo de reter talentos. Aí eu tenho meu orçamento base, tenho as metas, e na meta eu tenho, conectando aquilo com o PLR, por exemplo, as metas dos grupos, departamentos, né, combinadas, né? Dá para fazer os dois. Perfeito, perfeito. Temos aqui mais uma perguntinha. A perguntinha aqui é para Nath. Como a contabilidade auxilia no orçamento? Como assim a contabilidade auxilia no orçamento? Bom, ela deveria ser uma das bases principais para se fazer o orçamento, né? Por quê? Porque além dela estar fornecendo os dados históricos, a contabilidade deveria estar apoiando em todo o processo de análise, em todo o processo de rentabilidade, o custeio, então quanto é o custo, despesa. Então, no planejamento, eu estou ali projetando crescer 20% no próximo ano. A contabilidade deveria estar te dando informações para que você vai projetar um crescimento de receita de 20%, onde vai afetar o seu custo, onde vai afetar as suas despesas. Então, o que eu preciso ter de aumento de despesas para cumprir e a entregar essa minha receita de 20%. Então, a contabilidade, ela não deveria ser apenas um instrumento de fisco, né? Ela só serve para entregar a declaração acessória. A contabilidade é o braço da empresa, onde ela vai fornecer as informações que ela está tendo histórica hoje, confiabilidade, para que tanto você quanto junto a ela e o financeiro e todos os outros departamentos vão fazer uma projeção efetiva para o próximo ano. Então, ela deveria ser ajudar. uma das bases disso. Ou seja, a minha contabilidade correta me ajuda a entender. Eu tenho uma piadinha, anos atrás eu era shopping ainda, e aí um empresário, né, eu era financeiro apontado pelo banco nessa investida, e esse sócio veio desabafar de uma forma quase ingênua. Cara, eu não aguento mais, a contabilidade sempre acha mais despesa do que eu, né? Então, eu não concordo com a contabilidade, eu nunca dou lucro na ótica da contabilidade e eu dou lucro na minha ótica. Então, é óbvio que, eventualmente, o empresário não é por mal, né? Muitas vezes faz uma análise gerencial onde ele traz uma fração dos custos, uma fração das despesas, né? E uma contabilidade correta, ela, infelizmente, ela traz a realidade. Obviamente que uma contabilidade errônea não vai trazer nenhuma realidade para você, mas uma contabilidade correta, ela sempre vai te trazer aquelas notícias assim, olha, tá faltando isso aqui, tá faltando aquilo ali. Então, uma contabilidade correta, ela vai te dar o apontamento de despesas e custos e até de capital de giro para você poder projetar o teu negócio, né? Muito mesmo bem colocado. Porque ela vai atender as normas, afinal, ela está ali para atender as normas legais, tributárias, etc. Mas é ela que está te dando o EBITDA de forma correta, a margem bruta de forma correta, né? A sua receita. Porque, geralmente, o empresário, quando ele pega um DRE, ele só está vendo aquele número, ele não consegue entender como tais números estão em determinadas linhas. Mas é a contabilidade que deveria fazer essa alocação de determinadas linhas efetivas para que você consiga enxergar qual é a margem que você está tendo, qual é o EBITDA que você está tendo, para que você possa usar isso para fazer as projeções, né? Então fica a dica, você que tem um contador terceirizado, um contador júnior, né? Se aproxime de contadores mais seniores ou até contadores internos, ou se você usa o teu RP para isso, que você tenha compatibilizado o teu sistema de informação de RP com a contabilidade para poder estar olhando exatamente o mesmo número, porque isso vai fazer a diferença para você projetar teu orçamento, né? Muito. Em falar em orçamento, como conhecer a operação da empresa auxilia na execução do orçamento? Muito bom. Eu vou até fazer uma outra colocação rápida, para não ficar fazendo muitas digressões. Mas aqui, por exemplo, eu conheço o Julian há 23 anos, a gente é sócio há 15. E como que a gente fazia as nossas coisas, né? Eu sempre fui um cara que pegava o pulso da operação pela contabilidade, pelas finanças e fluxo de caixa, e ele pegava o pulso da operação pelas unidades econômicas, né? O que você faz, como você vende, qual é o ciclo do negócio. Então, você conectar um com o outro é o que vai te dar a visão geral. Então, se eu trabalho com
com o varejo, né? São o meu grupo de vendas, meus SKUs. Se eu trabalho com o meu time de tecnologia, é a capacidade do meu time de trabalhar, entender absenteísmo, capacidade do time, capacidade produtiva do squad, né? Assim por diante. Então, estou dando 2 exemplos aqui de varejo e tecnologia. Mas, no final das contas, eu tenho que entender como que a minha operação opera e o DRE e o fluxo de caixa e o capital de giro são uma consequência da minha maneira de me relacionar com o que eu compro, o que eu vendo, como eu financio os outros, como eu me financio, qual é o ciclo do meu negócio, né? Então, entender como isso funciona, né, na sua pegada de custo, crédito, tomada de crédito, financiamento a terceiros, relacionamento com fornecedores, isso tudo deságua na DRE. Né? Então é por isso que quando eu mudo uma política comercial, eu estou mudando o meu capital de giro, não estou mudando forçosamente a minha DRE, mas estou mudando o meu fluxo de caixa. Então, essa questão de conectar a operação com o financeiro, ela é fundamental, senão ela fica um financeiro frio, né? Então, entender ciclo de venda, curva de venda, né? As iniciativas ligadas a novos canais, as iniciativas ligadas a novos investimentos, porque não vai estar na DRE, mas vai estar no investimento, vai estar na amortização, mas não vai estar no resultado. Então, esse tipo de combinação de coisas eu tenho que estar sempre levando em consideração para não fazer uma projeção boba de DRE, né? Sim. E isso o gestor precisa entender, né? Não adianta só achar que vai receber um número de cada áreas separadas e elas não estarem conversando, né? Elas têm que conversar. Tem que ser um orçamento participativo onde as pessoas têm responsabilidades. Sim. Perfeito, Discussão do Pedro sem dental. De Pedro, nosso glorioso Pedro, do Pedro do Pátria. Devo incluir a discussão de capital de giro e investimentos dentro do orçamento? Bom, a resposta é óbvio que sim, né? Afinal, o capital de giro vai garantir para você a saúde, né, a financeira da empresa, para que você cubra as operações diárias. Então, por isso que é importante ter o embasamento, saber se seu EBITDA está correto, né? Saber se a sua operação está funcionando, para que você possa entender qual é o capital de giro que a sua empresa tem. Qual o investimento que você vai precisar fazer para o próximo ano? Você vai precisar fazer uma captação, um aporte ou qualquer outro fim? Ou se não, se a sua empresa realmente dê dinheiro para que faça com que o giro aconteça. Então, o capital de giro, ele adequado, né, bem estruturado e bem projetado, ele vai te dizer se a empresa é lucrativa, se a empresa vai te dar esse resultado, né? Se ela vai conseguir se manter viva dentro daquele período ou da projeção que você estiver fazendo. Então, claro, a discussão do capital de giro faz tão parte quanto a elaboração dele, né? Exato. Então, aqui, reforçando o que a Nath está falando, né? A minha companhia consegue bancar o aumento de capital de giro ao longo do crescimento? Essa é uma pergunta importante que eu tenho que fazer esse exercício. O outro tema que a gente está falando é a eficácia, né, do que compõe o capital de giro, né? O capital de giro é meu contas a receber, meu estoque, fornecedor, né? O meu estoque está adequado? Porque se meu estoque não está adequado, meu capital de giro é maior do que o necessário, né? Se eu tivesse ele otimizado, eu botaria menos dinheiro na operação para crescer. Então, entender o giro, como isso impacta no crescimento, é super importante. Um segundo ponto do giro também é você entender que dependendo do cliente, você tem a curva normal da sazonalidade. Ah, sim, dependendo do segmento, né? Então, você pode ter lá um período... Tem né, que projetar, né? Que essa sazonalidade você vai ter um período ali que você não vai ter aquela receita efetiva, né? Então, precisa ter uma reserva, nada como ter umas contingências determinadas aqui para que você possa suprir essa sazonalidade, exato. E como é que você vê, Nath, a visão caixa e competência, quando você faz um orçamento? Como é que o cliente pode preparar essas duas visões, né? Ele tem que preparar uma visão, orçamento com base na competência e outra com base no caixa, mas o que exatamente é isso? Bom, se a gente tem
depende do tamanho da companhia, muitas companhias acabam usando a DRE num regime de caixa. Não acredito que né? eles fazem isso. Eles podem usar, inclusive, por exemplo, a competência na despesa e o caixa na Isso, receita. com Mas eles também certeza. podem fazer a competência na receita E o caixa na despesa, eles também podem pode. fazer o caixa na receita e também o caixa na despesa. Também pode fazer o caixa da receita e o caixa da despesa, Eles ou também pode podem fazer fazer- a competência na receita e a competência Eles na também despesa. podem fazer parte do caixa, porque também não transita tudo. Efetivamente ou infelizmente, as empresas podem fazer muitas coisas quando a gente fala de caixa ou competência. Então, quando a gente vai fazer uma projeção de orçamento por regime de caixa, dependendo do segmento que você tem, o regime de caixa ele vai te trazer aquele resultado imediato, né? Então, efetivamente o que deveria, porque a gente nunca sabe se é o que vai, né? Então aí é o perigo para mim quando a gente diz que a gente vai fazer todo o embasamento no regime de caixa, porque eu estou literalmente afirmando que eu vou ter aquela receita naquele mês, né? Eu não estou apenas dizendo que eu vou emitir X de notas, eu estou afirmando que X clientes vão me pagar. Então, o regime de caixa, quando a gente fala em receita e na projeção, me preocupa neste ponto. Porque quando você projeta o caixa e você não projeta o quanto você deveria ter de fato de receita, você pode incorrer em projetar custos e despesas de forma errada. Porque quando você vai usar o regime de caixa, você deveria estar lançando um valor menor. E aí, quando você lança lá a projeção de custo e despesa, você pode acabar usando aquela receita regime de caixa e, de forma errônea, projetar o custo e a despesa com esta base. Dá um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela pode ser uma empresa de tecnologia, por exemplo, que ela tem uma sazonalidade ali de receitas, onde ela emite a nota fiscal só no momento do caixa. E quando eu estou fazendo a minha projeção, eu vou usar o que eu tenho de histórico, né? Eu não tenho como usar algo não tangível. Porém, quando eu estou fazendo o meu orçamento de crescimento, eu vou ter que projetar que essa receita vai acontecer de fato num regime de caixa. E aí eu vou estar fazendo com que a minha receita e meu custo e a minha despesa sigam esse mesmo racional da receita. E pode ser que para eu atingir aquela receita, eu tenha que contratar mais pessoas, eu tenho que ter um sistema diferenciado, eu tenho que ampliar a minha capacidade para entregar aquela receita. E aí, quando eu projetar isso e trazer por proporção na receita, pode ser que isso não aconteça num regime de caixa. Quando eu penso isso num regime de competência, que eu falo, bom, eu vou fazer 20%, então eu estou projetando que a minha receita vai ser maior em 20%, que eu vou estar trazendo o meu custo e minha despesa nessas mesmas proporções de crescimento, não nos 20%, né? Representando a receita aumentada, eu vou estar colocando meu custo e minha despesa maior. Então, eu vou estar conscientemente dizendo, bom, eu realmente preciso faturar, eu realmente preciso vender para que eu cumpra que esse custo e essa despesa sejam literalmente pagos. Então, na minha visão, um orçamento só com base no regime de caixa pode ser perigoso, porque eu não consigo trazer nas proporções de crescimento uma possível realidade daquilo que está acontecendo. Eu entendo. Trazendo um pouco mais prático aí, a gente teve um caso desse em alguns casos de tecnologia. Por exemplo, o cara fez o orçamento dele lá, era para dar 40 milhões de receita no ano. Aí ele achou que aqueles 40 milhões, menos 28, ia dar 12 milhões de resultado pro cara de caixa no ano. De caixa. Só que quando ele tem aquilo ali e ele tem que ter o aceite do cliente, aí o cliente pega a nota, manda pro financeiro e vai pagar, não é bem assim. Então aqueles 40 milhões entraram no caixa 36, né? Mas ele gastou os 28. Então, no final do ano, ele tem um buraco que ele teve que cobrir ou com o dinheiro dele mesmo, ou tomando o dinheiro em banco, porque ele fez uma visão onde na cabeça dele, na hora que ele estivesse entregando o serviço, o cliente estaria pagando. Isso não é uma verdade. Na hora que ele entrega o serviço, só usando o exemplo da tecnologia, eu tenho um aceite do cara e depois eu tenho o ciclo do pagamento.
né? Então, a gente tem isso um pouco em caras de desenvolvimento de software, assim, isso acontece com uma certa frequência. Então, fazer planejamento, sempre. Fazer orçamento conectando ao operacional, sempre. Fazer orçamento, competência e caixa, sempre. Uhum. Orçamento e meta, sempre. Então, ver que fazer orçamento é um pouco mais do que pedir para o financeiro Só dar uma fazer uma projetada, projetada no né? DRE e Só para multiplicar deixar o lá nos pessoal 20%. isso, desesperado aí no. E como a gente comentou um pouco das empresas de tecnologia, o que você, na operação de varejo, como que a gente refina essa análise de margem no setor com estoque, perecível, sazonalidade? Como que a gente traz essa conversa para o âmbito do varejo? Legal. Tem alguns casos, por exemplo, varejo, agro, que seja. Você tem algumas datas, né, chave, né? Por exemplo, Natal, Dia das Mães, né? Dia dos Pais, né? Páscoa, onde eu tenho temas de estoque, né? Algumas situações mais perecíveis, por exemplo, chocolate na Páscoa, né? Ou temas, né, de sazonalidade de tempo, né? Compra de inverno, compra de verão, quando que eu compro, eu tenho um inverno mais curto, mais rápido, mais antecipado, não antecipado, né? Eu tenho um Natal mais forte ou mais fraco, enfim. Então, é importante desenhar essa sazonalidade. Tem sempre um pouco de sensor aranha, né, no sentido, né, do que vai estar acontecendo ali, mas a verdade é que a gente sabe os picos e vales daquele negócio. Você pode depois modular um pouquinho em cima do histórico, mas você tem as datas importantes, né, como no varejo, que é super representativo. Alguns casos aí de varejo onde o Natal e o Dia das Mães são bons natais, bom Dia das Mães, representam o sucesso ou o fracasso daquele ano do varejo. Então, eu acho que desenhar isso aí, desenhar o número de dias úteis dos períodos, né? Entender a curva dos produtos mais importantes, entender as margens, eu acho que isso ajuda bastante para a turma do varejo, né? Legal. E voltando um pouquinho, em serviços e tecnologia, como que a gente dimensiona para fazer o orçamento os times, as premissas, como que a gente faz esse monitoramento? Legal. Isso é um tema que deveria ser sempre endereçado, né? Imagina que você tenha lá um time de 100 pessoas, né? Essas pessoas adoecem, então você tem um nível de absenteísmo, essas pessoas fazem reuniões internas. Então, no final das contas, quando eu estou projetando o meu orçamento de serviço ou tecnologia, eu tenho que entender de fato quantas horas úteis por colaborador, funcionário PJ, eu tenho de fato para entregar aquele serviço para o cliente. Porque o cara não tem as 168 horas disponíveis para o cliente. Ele tem uma fração disso, ele tem reunião interna, ele falta, tem feriado, tem isso, tem aquilo. Então, quando eu dimensiono o time para o ano calendário, eu tenho que entender que eu tenho um fator, né, que eu tenho que... E é interessante eu começar a ter o histórico desse fator. Se eu nunca monitorei, começar a fazer, para que depois, quando eu vier fazer o engajamento do time, entender de fato o que eu tenho de contingente, né, de time para poder trabalhar. Quando a gente fala em serviços, tecnologia, onde o maior custo da empresa está na mão de obra, acho que até fica um pouco simples quando a gente fala, porque 80% da companhia está projetada com base nisso, né? Mas e quando a gente não está falando nisso, como você comentou um pouquinho do varejo, como que a gente faz esse monitoramento num time de varejo, por exemplo? O time de varejo, o cara vai estar, ele tem as métricas dele de relação de time de vendas ali por loja, ele deveria ter tipicamente o que ele tem de contratação, ele vai fazer uma espécie de sanfona entre temporário e permanente ao longo do ano, né? Com relação aos estoques, né, ele tem uma expectativa de vendas, depois ele vai depois ter as queimas de estoque nas safras futuras, porque vai ter estoque velho e estoque antigo, né, para ele ter o estoque velho dentro de casa impacta em capital de giro, né? Então sempre tem aquela discussão de qual é o tamanho do estoque para vender, né? É sempre difícil você acertar na mosca, mas com gestão ferramenta histórica você consegue trabalhar um nível de erro bastante menor para a tua parte de estoque em geral, né? E tem um pouquinho de sorte, né? Você, por exemplo, em temas de vestuário onde eu tenho apostas de inverno ou de verão, eu posso ter
verões ou invernos mais ou menos fracos, aí você também vai um pouco contar com a sorte, né? Então você tem que trabalhar um pouquinho os históricos, o número de dias que você tem naqueles períodos, o que tiver forecastado de clima para aqueles períodos de chuva, ou sol, ou frio, né? Entender um pouco aquilo. Trabalhar a tua sazonalidade com base nisso, trabalhar o teu suprimento de compras para não importar uma grande carga da China, por exemplo, onde você vai estar apostando no negócio que é reversível, então ter alguma coisa doméstica aqui para acomodar os furos de estoque que eu venho a ter, em detrimento de preço, mas pelo menos eu não impactei tanto o estoque lá dentro de casa, que eventualmente posso ter um inverno mais fraco, por exemplo, ou um verão mais forte. Então, acho que essas coisas têm que ser consideradas na parte de planejamento, de compra, capital de giro, formação de time, efeito sanfona, etc. Perfeito. E ter as duas visões, né? Você ter esse um pouco pessimista e um pouco mais realista. Sempre mais de um cenário, né? Acho que sempre mais de um cenário e ele vai estar impactando também o teu capital de giro e estoque, né? Sempre mais de um cenário. Sim, muito importante, né? Bom, falamos um pouquinho de dados históricos, já falamos sobre varejo, sobre sazonalidades, né? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso tudo. E como que a gente insere essas variáveis, câmbio, inflação, sazonalidade, para afetar o fluxo de caixa, né? Nesses setores que a gente está falando, principalmente. Tem uma parte que você pode rezar para Deus, é importante. Tá certo? Tem uma parte que a gente não controla. A gente vê isso muito, por exemplo, no agronegócio, né? Você tem uma banda de flutuação de câmbio, onde você tem que trabalhar um pouco dos aspectos do volume dos spreads e também do câmbio, né? Eu estou vendendo X unidades e ver quanto consigo fazer nessas margens. Alguns negócios também são comoditizados, então tem um pouco de, ou muito da influência do mercado de commodities, você não manda nisso aí. O que a gente gosta de sugerir é exatamente mais uma vez, né, trabalhar mais de um cenário e você dar uma trabalhada de volume e câmbio separado. Não trabalhar o financeiro. O financeiro é uma relação do número de unidades que eu produzi ou vendi, né, e entender como que impacta o câmbio nisso aí, né? Não ficar só olhando um financeiro frio de X milhões crescendo Y milhões, crescendo Z milhões. Não, eu tenho quanto que eu giro ali, qual o volume que eu, né? Por exemplo, na questão física do agronegócio, né? Quanto que eu estou produzindo em termos de volume, né? Ou se eu sou uma serialista, uma trading, que seja. Então, assim, eu estou transacionando quanto de volume, né? Qual é o meu spread do volume, né? E conectar essa questão do spread de volume com um pouco de sensibilidade de preço a câmbio. Então, eu sempre quebro um pouquinho volume físico com o financeiro para poder depois entender o que seria uma demonstração de resultado e uma projeção de resultado futura. Trabalhar mais de um cenário e sempre quebrar o que é físico, transação física, né? Quantas vezes eu estou fazendo aquela compra e venda ou produzindo a minha safra, ou comprando ou vendendo o meu grão, né? E quebrando aquilo de preço da commodity, volume físico e câmbio. E aí brincar um pouquinho dessas variáveis, obviamente às vezes falando assim parece muito complexo, mas você consegue trabalhar alguns cenários e modular a tua rentabilidade esperada para qualquer setor. Isso vai ser para o agro, vai ter a sua peculiaridade, para o varejo vai ter a sua peculiaridade, para a construção civil vai ser a sua curva do negócio, a curva física, a curva de venda, sua peculiaridade. Então, acho que cada setor vai ter o seu tempero, né? E é importante você estar aliado a pessoas que fazem isso muitas vezes, porque trabalhar de uma forma acurada os cenários é muito bom, te dá uma previsibilidade de caixa, geração de caixa, né? Entender os riscos envolvidos nos crescimentos, porque as pessoas esquecem que crescer demanda caixa. Repito, crescer demanda caixa. Eu acho que os orçamentos bem feitos vão estar ajudando a gente a se planejar com futuros sócios, futuras captações, né? Então, acho que esses seriam os recados finais aí para a gente estar convidando todo mundo a fazer um orçamento em tempo. Ainda está em tempo, estamos já em dezembro, mas melhor agora do que em janeiro. Melhor em janeiro que em fevereiro. Então, acho que a hora é de olhar o seu 2025. Eu sei que está todo mundo super enrolado com fechamento do ano, festa de final de ano, família, mas não deixe para janeiro esse tipo de discussão, né? Então, seria essa a minha recomendação aí para fechar as recomendações e aguardar as suas recomendações sobre isso também.
Eu acho que é isso mesmo. Acho que tem que aproveitar. Quem ainda não fez, se não cumpriu aí o último trimestre para sentar e relacionar todas essas documentações, né? E avaliar com o time, aproveitar aí as festas de final de ano, Aproveita o seu tempo. né? Aproveitar o tempo de dezembro, comecinho de janeiro. Entre o 26 e o 30, você pode se divertir também. Pode se divertir também. Acho que tem que aproveitar agora dezembro. Quem ainda não fez, é muito importante, porque começar o ano sem ter um orçamento, sem ter um planejamento, sem pelo menos começar a desenhar o processo para o próximo ano, entender os riscos, entender como que a sua empresa vai tocar, não é positivo, né? Vai começar um ano já devendo. Exatamente, já na dívida e já atrasado. E já na piscina escura, né? Sem saber exatamente como é que vai ser o teu dia a dia, né? De contratação de time, novos sócios, quando é que eu vou contratar novas dívidas, né? Então, entender essas coisas todas vai ser muito importante para a tua serenidade para tocar o seu negócio, né? Perfeito. Então, verdade. do nosso lado, né? Agradecer o tempo de vocês. Sigam a Aldas, @Aldas_, @dono pra dono. Né? Excelente final de ano para todo mundo. Aproveitem o dezembro para fazer o dever de casa atrasado. Quem não fez, quem fez, parabéns e até mais. Obrigada, até mais. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.